galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui dar sequência aos trabalhos nesse sabadão maravilhoso, falando sobre o Golden State, que é o seguinte, né? O Warriors vive um momento bem complicado, né, na temporada. O time vem de uma sequência de duas derrotas bem duras, né, para times de Nova York, né? O Warriors foi atropelado pelo New York Knicks e depois foi também amassado pelo Brooklyn Nets. E depois dessas duas derrotas, que foram derrotas bem feias, porque o Warriors basicamente não jogou nem contra o Knicks, nem contra o Nets, muita gente começou a bater no Golden State, começou a fazer duras críticas. E o Stephen A. Smith, que é um dos comentaristas mais famosos, inclusive é um dos maiores salários da ESPN, é um cara realmente que tem uma história muito longa já cobrindo esportes americanos. O Stephen A. Smith, ele deu uma declaração ontem sobre o Golden State que tem repercutido muito, porque segundo o Stephen A. Smith, o Golden State Warriors deveria ter vergonha dessas duas derrotas que teve. Nesse vídeo eu vou trazer as declarações do Stephen A. Smith e dar a minha opinião sobre o que ele falou. Será que é mesmo pro Warriors ter vergonha das derrotas que teve para Knicks e Brooklyn Nets? Vou falar sobre isso. Antes eu peço, rapidinho, tá? Deixa seu like e se inscreve no canal, que isso ajuda muito mesmo o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera! O Stephen A. Smith participou do First Take, que é um dos programas de maior audiência da ESPN americana, que é parecido, tá, com quem acompanha a ESPN aqui no Brasil, com Linha de Passe, que é feito pro futebol aqui no Brasil, que aí é o Prieto que apresenta junto com a galera ali. O First Take é tipo Linha de Passe, só que o First Take é bem maior, porque, pô, já é um programa que tá na rotina dos americanos. E no First Take, o Stephen A. Smith ele foi perguntado pela Malika Andrews, inclusive grande jornalista Malika Andrews, faço sempre questão de enaltecer o trabalho dela, que é um trabalho fenomenal. Ela perguntou pra ele sobre o Golden State e como ele enxergava essas duas derrotas que o Warriors teve para esses dois times de Nova York, lembrando que o Stephen A. Smith é um torcedor declarado do New York Knicks, né? E o Stephen A. Smith, cara, ele não poupou palavras para descrever essas derrotas do Warriors para Knicks e Nets. Ele disse o seguinte, tá? Pegando aqui a declaração dele, ó. Golden State perdeu para o Knicks por 38 pontos e em seguida chegou a tomar 29 pontos de diferença do Brooklyn Nets no primeiro quarto. Cederam 91 pontos e perdiam por 40 no intervalo. Foi uma desgraça de atuação, pois uma equipe da D-League teria competido melhor. Não houve resistência alguma e por isso todos deveriam ter vergonha, tá? Essa foi a primeira aspa que ele deu sobre isso. Ele continuou, daqui a pouquinho eu trago a outra declaração dele, mas eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Quando o Warriors perdeu para o New York Knicks, eu lembro que eu falei na análise do jogo que era inaceitável o Warriors tomar 38 pontos de diferença para o New York Knicks. E que era tão inaceitável quanto o time tomar mais de 120 pontos do Knicks. É simplesmente inaceitável. E por que eu falo isso? É demérito do Knicks? É porque o Knicks é horrível? Não, não é porque o Knicks é horrível. É porque a gente tá falando de um ataque que não tá nem entre os 5 melhores de toda a NBA. Não tô falando só de números, tá? Mas eu tô falando de atuação. Você olha o ataque do Knicks, você não fala que é um dos melhores ataques da liga. Então simplesmente não dá para uma equipe que foi campeã na temporada passada tomar mais de 120 pontos de um time que não tem nenhum dos 3, nenhum dos 4 melhores ataques da NBA. Simplesmente não dá. Então essa derrota pro Knicks, pra mim, foi mais vergonhosa do que a derrota pro Nets. A derrota pro Nets não foi vergonhosa? Foi. Foi vergonhosa não só pelo número de pontos que o Warriors tomou, mas pela ausência de resistência, como o próprio Stephen A. Smith falou. Não houve resistência alguma. Uma equipe da D-League teria competido melhor. Eu não sei, tá?
Aí eu não vou concordar com essa parte da equipe da D-League competir mais do que o Warriors contra o Nets. Mas que o Warriors não ofereceu resistência nenhuma, contra o Brooklyn Nets, essa é uma grande verdade. Então, eu concordo com o Stephen Smith quando ele diz: o Golden State, depois dessas duas derrotas, deveria ter vergonha, porque sim, deveria ter vergonha, porque mesmo com os desfalques, a gente está falando da equipe que acabou de ser campeã. Uma equipe que acabou de ser campeã não pode tomar no lombo como o Warriors tomou nesses últimos 2 jogos. E sobre os desfalques do Golden State, o Stephen Smith, ele disse o seguinte: eu estou envergonhado por Steve Kerr. Eu entendo que o Curry seja a referência do time e, como resultado, a sua ausência vai ter um impacto. Mas, Deus do céu, não precisa ser tão ruim assim. E todos têm culpa nisso. Certamente, Draymond Green e Klay Thompson têm culpa. Jordan Poole conseguiu um baita contrato na off-season e precisa ser responsabilizado também. E eu sei que é um problema quando você concorda demais com o Stephen A. Smith, tá? Já vou adiantando isso. Se você concorda com tudo que o Stephen A. Smith fala, tem algum problema. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que concordar de novo com o Stephen A. Smith. Eu sei que o Curry tá fazendo uma falta danada e já era esperado que ele fosse fazer uma grande falta ao Golden State. Mas pelo amor de Deus, cara, tá demais. Não é possível que o Warriors seja tão ruim assim só pelo fato de não ter o Stephen Curry. Não é possível. E assim como o Stephen A. Smith falou, eu também vou falar. Os cobras do time têm que ser cobrados. Draymond Green tem que ser cobrado. O Klay Thompson, vamos falar a verdade aqui, nesses últimos 2 jogos, o Klay Thompson foi o pior jogador do Warriors. Contra o New York Knicks, o Klay Thompson não deixou o Golden State reagir. Porque toda vez que o Golden State tentava fazer uma jogada para voltar pro jogo, o Klay Thompson ou arremessava de uma forma estúpida ou cometia um turnover tão estúpido quanto. O Klay Thompson tem muita culpa nessas derrotas. E o Jordan Poole, mesmo ele tendo pontuado, tendo sido o principal pontuador da equipe, o cara, ele tem que ter mais responsabilidade. Como o Stephen Smith falou, o cara ganhou um contrato de super estrela na off-season. Então ele tem que ser cobrado como uma super estrela. Então, a minha opinião sobre essas declarações do Stephen Smith é que o jeito que ele falou pode ter sido um pouco duro e a torcida do Warriors pode ter pegado uma bronca pelo que o Stephen Smith, porque de fato ele foi muito duro, né, falando o Warriors deveria ter vergonha, eu estou envergonhado pelo Steve Kerr. A forma com que ele falou foi um pouco pesada, só que o que ele falou é a verdade. O Warriors não pode tomar 38 pontos de diferença pro Knicks. O Warriors não pode tomar 91 pontos do Nets em um só tempo e não competir. Não pode. Um time que acabou de ser campeão não tem o direito de tomar essas lavadas. E tá na hora de ser cobrado. Eu vi um comentário no vídeo onde eu analisei essa derrota do Warriors pro Nets, que eu achei muito interessante, que é o seguinte: um cara, e me desculpa, eu não vou lembrar o seu nome, se você estiver assistindo esse vídeo, comente aqui. O cara falou: se isso fosse no futebol brasileiro, o Steve Kerr já teria sido demitido. E eu vou até um pouco além. Se o Steve Kerr já não tivesse conquistado tudo que ele conquistou com o Golden State, eu não tenho dúvida, a galera estaria pedindo a cabeça do Steve Kerr. É que o Steve Kerr conquistou com muito mérito, muitos créditos. Mas a real, o Steve Kerr, ele tá muito abaixo nessa temporada. Cometendo erros bobos. Pra mim, o Steve Kerr tá cometendo erros de escalação, o que é muito grave. Tá? Então, assim, se fosse qualquer outro treinador tomando no lombo como o Warriors tomou nesses últimos 2 jogos, e tem tomado na temporada, esse treinador já teria sido demitido. Então tá na hora também
de cobrar o senhor Steve Kerr. Tem moral? Tem. É um dos melhores treinadores que a liga já teve? Com certeza. Mas tá passando por um momento ruim. Eu já critiquei o Popovich aqui no canal. Não vou criticar o Steve Kerr. Então, assim, como eu disse antes, não dá pra concordar sempre com o Stephen A. Smith, porque o cara, ele é meio maluco. Mas nesse caso, eu assino embaixo com tudo que ele falou. O Warriors realmente passou vergonha e os cobras do time precisam ser cobrados. Vamos ver se amanhã, contra o Memphis Grizzlies, as coisas mudam. Acho que vai mudar? Não, porque vai enfrentar o Memphis, que acabou de atropelar o Phoenix Suns, e vai enfrentar esse time sem ter o Stephen Curry. Talvez tenha Andrew Wiggins de volta, mas aí não sei se vai ser o suficiente. Mas sendo contra o Memphis ou sendo na próxima semana, o Warriors precisa dar uma resposta. Porque a impressão que se tem é que o Warriors aceitou a derrota sem o Curry. Que o Warriors aceitou que vai tomar nas costas durante todo o tempo que o Curry ficar de fora. E se tomar, pode acabar ficando tarde demais para recuperar. Não tô dizendo que o Warriors vai ficar fora da pós-temporada. Acho que vai pra pós-temporada sim. Mas pode acabar tendo que passar muito mais perrengue do que deveria. Tá na hora das coisas mudarem. Mas bom, qual que é a sua opinião sobre o que eu disse, sobre o que o Stephen A. Smith falou? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo, tá? Hoje ainda tem muita coisa pra sair. Apesar de ser véspera de Natal, o trabalho aqui não para, então fica ligado pra não perder nada. E é isso, tá bom? Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.